Nova Manhã. Entrevista. E agora a gente fala sobre reforma tributária, sobre imposto. Tem uma pesquisa do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é um órgão ligado ao Ministério do Planejamento, que mostra que o imposto sobre valor agregado no Brasil, o IVA, pode chegar a 28% e se tornar o maior do mundo com a reforma tributária. Atualmente, o maior é da Hungria, com cerca ali de 27%. A gente convidou o pesquisador do IPEA e doutor em economia pela Universidade Federal de Brasília, João Maria de Oliveira, para dar mais informações e mais detalhes sobre esse estudo. Bom dia, João. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Nova Manhã. Bom, primeiro, a gente teve ontem, inclusive, algumas críticas do ministro Fernando Haddad, falando que os estudos são, sim, importantes, mas que esse estudo ele não teria levado em consideração tudo o que envolve a reforma tributária, a questão de sonegação, evasão, corte de gastos tributários. Primeiro, eu gostaria de entender como o IPEA chegou a esse valor de 28%, essa alíquota de 28%. É com base no projeto que tramita no Congresso? A alíquota de 28% tem base no projeto que tramita no Congresso. Nós pegamos dados de arrecadação de 2018 e calculamos a variação da alíquota padrão e as exceções que foram próximas de serem aprovadas. Nós pegamos informações uma semana antes da PEC ser votada. Este cálculo que chega a 28,04%, ele não considera algumas questões, e o ministro tem razão, não é uma questão crítica, é uma decisão de pesquisa. Alguns dados que o ministro faz menção, nós não achamos por bem usar, porque a gente não tem precisão desses valores. Não dá para dizer, nós não temos estudos que digam com robustez, dizendo assim, vai diminuir a sonegação em tantos por cento. A gente pode estimar, mas nós não fizemos essa estimativa. Nosso cálculo considera as mudanças na alíquota padrão e nas exceções. Essa é só uma parte, e daí, depois da definição deste valor, nós aplicamos em um modelo que simula a economia no período entre 2027 e 2032, onde nós concluímos que a reforma ela vai ter impactos positivos. E uma das questões também que o ministro falou, e concordando também com o estudo, nós dizemos que este resultado, ele ainda é positivo, mas tem que se ter cuidado com a questão das exceções. Cada vez que você gera uma exceção, você termina fazendo com que o tributo, a alíquota padrão, seja maior. Ainda é possível fazer duas observações importantes. Primeiro, a não utilização de algumas informações é uma decisão de pesquisa. Nós concluímos que não valeria a pena, até porque nós estávamos querendo fazer uma avaliação do cálculo, do efeito, do impacto líquido da reforma em função do que está previsto na emenda que foi votada. Diego? João, bom dia. Obrigado pela participação aqui na Nova Brasil. O IPEA ele é um órgão técnico, reconhecidamente técnico e renomado. Todo mundo conhece o IPEA. Agora, ontem essa pesquisa acabou virando, uma questão muito política em Brasília, né? A oposição usou politicamente isso para atacar o governo. O ministro Fernando Haddad precisou vir a público fazer os seus comentários, dizendo que não se levou em conta alguns fatores, mas serviu de alerta. Foi um estudo, o senhor diria, incompleto, apressado? É um estudo inicial? O timing desse estudo, o senhor avalia que foi o mais adequado? Esse estudo ele faz parte de uma série. Eu sou pesquisador do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, uma instituição federal ligada ao governo federal. Nós temos independência para fazer estudos. Esse estudo nós vamos fazendo ele desde 2020. A gente vem acompanhando algumas informações. Obviamente que algumas pessoas acham que... Eu entendo a motivação de cada um, das pessoas que acham que é bom, das pessoas que não acham que é bom. Agora, uma informação precisa ser dita. Em nenhum instante nós dizemos que o IVA de 28% ele é o maior IVA do mundo, nem próximo disso. Na nota, se você for olhar lá, nós fazemos uma avaliação de qual é a taxa efetiva da tributação sobre consumo em relação ao PIB. Este sim é o número. Quando você fala em alíquota de 27%, de 28%, hoje, sem reforma, nós temos algumas atividades econômicas em alguns estados
que pagam muito mais do que isso. Tá? Por exemplo, se você pensar em serviço de telecomunicações, tem estado que cobra 38% de alíquota. Agora, tem que entender uma outra coisa também. Essa alíquota depende de como é o tributo. Nós hoje temos um tributo sem reforma tributária em que você tem 3 entes federativos que cobram tributo sobre o consumo. As prefeituras com ISS, o Estado com ICMS e a União com o PIS, COFINS e o IPI. Ora, esses tributos, eles são cumulativos, o que por si só já ofende a economia. Então, veja bem, esse 28,5% é uma alíquota líquida sobre o que é produzido em cada parte da cadeia produtiva, que deverá ser em função da reforma. É justamente esse ponto que eu queria falar. Você falou que não cita que é o maior alíquota do mundo, mas é porque o IVA, a partir do momento que você simplifica a tributação, que é o que os países da Europa fazem, vários outros países, fica muito mais fácil de você ter essa comparação, porque hoje a gente fica completamente vendido aqui no Brasil a forma como é tributado, qual setor paga mais, como paga, o que é acumulativo, o que não é acumulativo, mas que ainda assim chama atenção. A gente vê, não que a gente não saiba que a gente paga muito tributo, muito imposto aqui no Brasil, mas chama atenção quando você vai lá e olha lá a tabelinha dos IVAs e vê lá, a Hungria é o que mais paga, é 27%. Aí você olha o nosso, 28%, que é essa previsão, você fala, então vamos ter o maior IVA do mundo, a maior cobrança. Mas ainda assim, é um avanço na visão do IPEA, porque o IPEA fez até um estudo mostrando que a reforma tributária aumenta a previsão de crescimento do PIB, da economia brasileira para os próximos anos. Isso se mantém? Isso se mantém sim. Nós chegamos a essa avaliação, como eu falei, com essa simulação. Agora, eu preciso dizer, esse valor de 27% da Turquia e de outros países, ele não é comparável, porque essa alíquota nem sempre significa um IVA líquido. A nossa própria alíquota hoje já é muito maior do que nós estamos pensando na reforma. Agora, você tem razão no aspecto. O IVA que está sendo proposto com a reforma é um IVA que vai fazer com que o imposto seja explícito, ou seja calculado por fora, o que nós não temos hoje. Esse é verdadeiramente um problema. Nós não sabemos, a população em geral, o cidadão não sabe quanto está pagando de tributo sobre o consumo, evidentemente. João, aproveitando a conversa contigo, o IBCBR, a prévia do PIB de maio, foi divulgado aí com um resultado pior do que o esperado. Isso aumenta a pressão para a queda dos juros. Aí a gente tem reunião do Copom em agosto. O senhor avalia que esse resultado da prévia do PIB de maio vai forçar ainda mais essa queda de 0,5 ponto percentual que algumas pessoas do mercado estão desejando e torcendo? Eu não tenho essa avaliação, eu não acompanho isso da diretoria. Se você quiser depois ter alguma informação mais detalhada, na nossa diretoria, na diretoria de políticas e estudos macroeconômicos, tem quem efetivamente faça este acompanhamento. Infelizmente, eu não sou especialista nessa área. Tá, só para a gente finalizar, então, a gente está conversando com o João Maria de Oliveira, que é pesquisador do IPEA. Existe alguma alíquota, João, que o IPEA trabalhe, que seria considerada a ideal, se a gente pode dizer assim, que não prejudique nem as contas públicas e também não gere mais oneração, mais imposto para os brasileiros? Esta alíquota de 28 é uma alíquota que não gera nenhum adicional de carga tributária. Aliás, a alíquota inicial de 25% era uma alíquota que também não aumentaria a carga tributária. Todavia, essa mudança de 25 para 28, ela é gerada pelas exceções que foram sendo colocadas da reforma tributária. Nós chegamos a esse valor de 28, o Ministério deve chegar a um valor um pouco menor, mas a alíquota inicial de 25%, ela foi proposta na PEC 45, lá em 2019, ela tem essa dupla função, ela mantém a carga tributária igual, sem aumento, e ao mesmo tempo ela diminui os efeitos que nós chamamos de má alocação na economia. Uhum. E como estudioso do assunto, você acha que o governo vai conseguir, o Congresso vai conseguir avançar sem aquele monte de exceções ou até incluindo mais exceções e mais benefícios fiscais para terminar a votação da reforma tributária?
Não, eu não tenho essa avaliação. O Congresso brasileiro está nesse momento agora discutindo, vai para o Senado agora. Eu espero que efetivamente não tenham novas exceções, nem grandes exceções, porque isso compromete o resultado da reforma. Essa é a avaliação que nós chegamos à conclusão do estudo. Muito Okay? bem, a gente agradece demais a participação aqui na Nova Brasil FM, no Nova Manhã, do João Maria de Oliveira, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, doutor em Economia pela Universidade Federal de Brasília, comentando essa pesquisa, esse estudo do IPEA sobre a possível alíquota do IVA aqui no Brasil a partir da reforma tributária. Obrigada, João, bom dia. Muito obrigado, bom dia. E agradeço também o nosso parceiro de Brasília, Diego Amorim. Obrigada por hoje, Diego. Amanhã a gente se encontra novamente aqui no Nova Manhã. Até amanhã, Michele. Valeu! E a Ana Pellicer, que continua por aqui no Jornal Nova Brasil com o Heródoto Barbeiro. Obrigada, Ana, por hoje também. Obrigada a você, Michele. Amanhã a gente está de volta cedinho, né? É isso, a Ana a partir das 5 da matina no Clube das 5. Eu, Michele Trombelli, volto a partir das 6 da manhã durante as férias do Mauro Talhaferri. Volto hoje ainda no Mesa para 2, viu? A partir do meio-dia para quem estiver em São Paulo, em algumas outras cidades que compõem aqui a nossa rede. Obrigada, ouvinte, pela companhia. Beijo, até amanhã. Um beijo, até amanhã.